Você sabia que o café pode te hidratar? Muitas pessoas pensam que o café causa sede e desidratação, mas isso não é totalmente verdade. Embora a cafeína, um dos ingredientes do café, seja um leve diurético, o consumo moderado de café ainda pode ajudar a manter a hidratação. Na verdade, o café é composto principalmente de água, então, ao saborear sua bebida favorita, você também está se hidratando. Estudos mostram que, para a maioria das pessoas, algumas xícaras de café por dia não levam à desidratação e podem até ajudar a atingir a meta diária de hidratação. Claro, se você beber muitas xícaras ao longo do dia, isso pode ter o efeito oposto, mas em quantidades moderadas, o café pode ser uma maneira saborosa de se manter hidratado. Então, da próxima vez que você pegar uma xícara, lembre-se de que ela pode te ajudar a se hidratar mais do que você imagina. Você vai se surpreender ao descobrir como nosso sistema imunológico nos protege. Nosso sistema imunológico é como uma segurança de elite para o nosso corpo, sempre pronto para nos defender de invasões nocivas. Ele utiliza células de memória especiais, que podem ser comparadas a detetives experientes, lembrando-se dos criminosos que já enfrentaram. Quando uma nova infecção aparece, essas células de memória são ativadas, recordando como lutar de forma eficaz contra patógenos conhecidos. Essa memória ajuda nosso corpo a reagir mais rápido e de maneira mais eficiente, muitas vezes impedindo infecções antes que nos sintamos doentes. É impressionante que, graças a essas células de memória, podemos desenvolver imunidade a doenças após apenas um encontro. As vacinas aproveitam esse sistema inteligente, introduzindo uma versão inofensiva do vírus, treinando nossa memória imunológica sem nos causar dano. Essa função incrível nos ajuda a permanecer saudáveis e destaca a importância da nossa proteção imunológica. Você não vai acreditar no que é a síndrome do coração partido. É uma condição interessante, também conhecida como cardiomiopatia Takotsubo, que pode ser causada não apenas pela tristeza, mas também pela felicidade intensa. Imagine que você está comemorando um casamento, ganhando na loteria ou recebendo notícias emocionantes. Esses momentos alegres podem realmente causar estresse ao seu coração. Nesses casos, o corpo libera uma grande quantidade de hormônios do estresse, como a adrenalina, que pode temporariamente paralisar o músculo cardíaco, causando sintomas semelhantes a um ataque cardíaco. Pessoas com essa síndrome podem sentir dor no peito, falta de ar ou até desmaios. Felizmente, a maioria delas se recupera em algumas semanas, mas isso nos lembra o quão fortes são nossas emoções. Então, da próxima vez que você estiver transbordando de alegria ou tristeza, pense em como esses sentimentos podem afetar seu coração. Você já se sentiu tão feliz que ficou sem fôlego? Um fato interessante sobre a moeda do ZWA. Antigamente, no ZWA, foi impressa uma nota incrível de $100 mil com o retrato de Woodrow Wilson. Essa enorme cédula não era destinada a gastos diários. Ela era usada para transferências bancárias entre os bancos da Reserva Federal. Imagine segurar uma nota que poderia comprar mais de 100 carros novos. A cédula de $100 mil nunca foi feita para o público em geral, o que a torna um artefato único na história da moeda. Na década de 1930, foram impressas apenas cerca de 400 dessas notas, e no final da década de 1960, elas desapareceram da circulação. Hoje, colecionadores valorizam essas raras cédulas, e em leilões elas podem valer milhares de dólares. A fascinante história da criação e do propósito dessa nota desperta interesse pela evolução do dinheiro. O que você acha que inspirou a criação de um valor tão alto? E se eu te contasse sobre as joias escondidas de Harlem? Neste bairro incrível, a arquitetura conta uma história fascinante de história e cultura, através de suas casas comerciais e fachadas estreitas que definem as ruas pitorescas. Caminhar por Harlem é como entrar em um museu vivo, onde cada esquina revela edifícios cheios de caráter, memórias e arte. Um dos marcos mais impressionantes é a Grootkerk, ou Igreja de St. Bavo, que majestosamente observa a animada Grootmarkt, o coração da vida comunitária. Esta igreja deslumbrante é mais do que um espaço sagrado. Ela representa a habilidade arquitetônica de sua época, exibindo entalhes intrincados e designs cativantes que simbolizam o rico patrimônio da comunidade. As reuniões na praça ganham vida na sua imaginação, com os sons de celebrações alegres e trocas empreendedoras de anos passados.
O vibrante estilo arquitetônico de Harlem, combinado com sua dinâmica cultura de rua, cria uma atmosfera encantadora que atrai tanto moradores quanto turistas. Ao percorrer as ruas, você sentirá o espírito de resiliência e criatividade que continua a moldar este bairro icônico, convidando você a celebrar sua beleza e história. Prepare-se para se surpreender com o pequeno San Marino. Este incrível país, localizado na Itália, é a quinta menor nação do mundo, ocupando apenas 61 km². Fundado no ano 301 d.C., San Marino é orgulhosamente considerado uma das repúblicas mais antigas do planeta. Os visitantes buscam esse encantador enclave, não apenas por sua rica história e impressionante arquitetura medieval, mas também para vivenciar sua cultura única e independência. Cheio de edifícios pitorescos, como as Torres Guaita e Sesta, no topo do Monte Titano, a capital de San Marino oferece vistas deslumbrantes. O turismo aqui prospera, atraindo viajantes que desejam explorar as ruas de paralelepípedos e as paisagens verdes. Curiosamente, apesar de seu tamanho pequeno, San Marino possui um dos mais altos PIB per capita do mundo, o que demonstra uma economia forte, baseada principalmente no turismo e nas finanças. Portanto, se você algum dia estiver na Itália, não perca a oportunidade de visitar esta pequena joia e desfrutar de sua incrível combinação de história e vida moderna. É verdade que os gregos votavam com fragmentos de cerâmica. Na antiga Atenas, os cidadãos criaram uma maneira inovadora de combater a corrupção. Eles votavam para expulsar políticos ruins. Em vez de cédulas de papel, usavam pedaços de vasos de cerâmica, conhecidos como ostracos. Quando queriam remover um funcionário indesejado, escreviam seu nome nesses fragmentos. Se o político recebesse votos suficientes, pelo menos 6.000, ele era banido da cidade por 10 anos. Esse processo, chamado de ostracismo, era uma ferramenta poderosa para os cidadãos protegerem sua democracia da corrupção. Usando a cerâmica, os atenienses tinham uma forma prática de votar e faziam isso publicamente. Todos podiam ver quem votava em quem, o que promovia um senso de envolvimento na comunidade. Essa prática fascinante destaca como os antigos gregos valorizavam seu sistema político e permitiam que cidadãos comuns agissem contra a injustiça. Você consegue imaginar um sistema assim hoje? Você sabia por que os cães machos levantam as patas? Os cães machos são conhecidos por levantar as patas mais altas ao urinar. Esse comportamento não é apenas uma estranheza, ele tem um propósito importante. Ao direcionar o jato para superfícies mais altas, eles deixam seu cheiro em um nível mais elevado, sinalizando sua força e domínio sobre outros cães. Curiosamente, alguns cães selvagens na África fazem isso de forma ainda mais evidente. Para parecerem maiores diante dos concorrentes, eles às vezes sobem em árvores antes de urinar. Esse comportamento único destaca a importância de deixar o cheiro para a comunicação entre os cães. O cheiro é uma maneira de os cães informarem sobre sua presença, marcarem território e comunicarem aos outros sobre sua saúde ou humor. Enquanto os humanos usam palavras, os cães dependem de seu poderoso olfato para trocar informações. Então, da próxima vez que você ver um cão macho levantando a pata, lembre-se de que ele não está apenas indo ao banheiro, ele está enviando uma mensagem importante no mundo dos cães. Você ouviu falar das falhas de Jack Ma? Jack Ma, o fundador da Alibaba, enfrentou muitas dificuldades antes de alcançar um sucesso incrível. Você sabia que ele foi rejeitado por 30 empregadores diferentes? Um dos casos mais marcantes aconteceu quando ele se inscreveu no KFC e foi rejeitado junto com 23 outros candidatos. Apesar dessas falhas iniciais, Ma não deixou que a decepção o parasse. Em vez disso, ele encarou os desafios, analisou o que deu errado e aprendeu com cada experiência. Sua perseverança foi a chave para suas conquistas futuras. Em 1999, após muitas tentativas e lições, ele cofundou a Alibaba, que se tornou um gigante global do comércio eletrônico. Hoje, a Alibaba é um nome conhecido que mudou a forma como as pessoas fazem compras online. A história de Ma mostra a importância da persistência e do aprendizado com as falhas, qualidades que podem inspirar qualquer um que enfrente dificuldades. Então, da próxima vez que você enfrentar uma rejeição, lembre-se de Jack Ma e pense em como essas experiências podem se tornar degraus para o seu próprio sucesso. Você adivinha o que realmente causa nossas confusões geográficas? Muitas pessoas acreditam erroneamente que o Hawaii é o estado mais ao sul do ZEUA, e isso é verdade.
No entanto, muitos também pensam que Key West, na Flórida, é o ponto mais ao sul dos Estados Unidos continentais. Essa ideia está parcialmente errada. Na verdade, o ponto mais ao sul dos Leste continentais é a ilha Ballast Key, localizada a sudoeste de Key West. Embora o famoso boia de concreto em Key West atraia turistas que desejam tirar a foto perfeita, ele não marca o ponto mais ao sul. Na verdade, muitos visitantes descobrem esse fato interessante apenas após a viagem. Então, na próxima vez que você estiver na Flórida, por que não explorar os arredores da boia e aprender sobre o verdadeiro Marco do Sul? Compreender nossa geografia pode ser uma aventura emocionante, revelando joias escondidas como o Ballast Key, que enriquecem nosso conhecimento sobre os magníficos Estados Unidos. O que realmente impulsiona o sucesso de Millie Bobby Brown? Millie Bobby Brown, mais conhecida por seu papel como Eleven na popular série Stranger Things, nasceu na linda Marbella, Espanha, em 19 de fevereiro de 2004. Embora muitos fãs a considerem uma estrela de Hollywood, sua infância foi marcada pela cultura ensolarada da Espanha. A família de Millie se mudou para o Zeletelo quando ela ainda era pequena, e foi lá que sua carreira de atriz começou a se desenvolver. Com seu talento natural e muito esforço, ela rapidamente conquistou os corações do público ao redor do mundo. Sua atuação como Eleven não apenas mostrou suas habilidades de atuação, mas também a tornou um modelo para muitos jovens espectadores. Millie também começou a produzir e apoia ativamente várias causas sociais, mostrando que sua influência vai além da atuação. Não é incrível como suas raízes espanholas e experiências iniciais moldaram seu caminho para a fama? É difícil de acreditar, mas o shoebill é um pássaro de verdade. Esta incrível ave que vive em pântanos na África é conhecida por sua aparência vibrante, especialmente seu enorme bico, que lembra um tamanco holandês. O shoebill é alto e tem uma aparência quase pré-histórica, dando a impressão de ser uma criatura de outra época. Embora não seja agressivo, observá-lo pode ser um pouco estranho. O shoebill frequentemente fica completamente imóvel por longos períodos, parecendo mais uma estátua do que um ser vivo. Seus movimentos lentos acrescentam um ar de mistério, atraindo ornitólogos e amantes da natureza. Essas características únicas ajudam o shoebill a caçar com sucesso seu alimento favorito: peixes. Graças às suas adaptações notáveis, este pássaro ocupa um lugar especial em seu habitat. Não é incrível como a natureza cria seres tão incomuns? É verdade que formigas podem criar supercolônias. As surpreendentes formigas argentinas elevaram o trabalho em equipe a um novo nível, formando enormes supercolônias que se estendem por continentes. Essas estruturas incríveis são compostas por milhões de ninhos e bilhões de formigas individuais que trabalham juntas como um todo. Ao contrário das colônias comuns, que defendem seu território, as supercolônias podem ocupar vastos espaços, permitindo que dominem a paisagem. É como um enorme encontro de família, onde cada formiga sabe que pertence a um único grupo. Essa cooperação em comum permite que elas coletem alimentos de forma mais eficiente, se defendam de predadores e prosperem em diversas condições. A imensidão dessas supercolônias destaca a surpreendente organização social das formigas, provando que até criaturas minúsculas podem alcançar grandes resultados quando trabalham juntas. Como elas conseguem atingir esse nível de cooperação? E se o seu nariz não perceber o perigo? Embora o seu nariz consiga detectar cheiros fortes, como comida estragada ou fumaça, ele não consegue identificar toxinas invisíveis, como o monóxido de carbono. Esse gás incolor e sem cheiro vem de fontes comuns, como carros, aquecedores e fogões. Mas o seu nariz não vai te avisar. Essa limitação significa que você pode aproveitar o aroma das suas flores favoritas, ou sentir o cheiro forte do leite estragado, mas não conseguirá reconhecer produtos químicos mais perigosos que estão ao seu redor. O monóxido de carbono pode se acumular em ambientes fechados, representando sérios riscos à saúde, mesmo antes de surgirem os sintomas. Por isso, é tão importante instalar detectores de monóxido de carbono na sua casa. Eles oferecem a proteção necessária, alertando você sobre essa ameaça oculta quando o seu nariz não pode ajudar. Então, da próxima vez que você sentir um cheiro estranho, lembre-se de que o seu nariz nem sempre é confiável. Quais medidas você toma para se proteger desses perigos invisíveis? Difícil de acreditar, mas Hamlet foi proibido na URSS.
Durante o governo de Joseph Stalin, esta peça icônica enfrentou censura, pois seus temas iam contra a visão do governo soviético sobre o cidadão ideal. A profunda autoanálise e a famosa indecisão de Hamlet contradiziam as qualidades de força e determinação que Stalin promovia. Em uma época em que o Estado buscava controlar todos os aspectos da vida, qualquer sinal de dúvida existencial era considerado perigoso. Além disso, as intrigas políticas e traições na peça poderiam parecer subversivas para um regime que lutava para manter o poder e reprimir a dissidência. A proibição de Hamlet é um lembrete preocupante de como a arte pode ser sufocada por regimes repressivos. Enquanto leitores e espectadores ao redor do mundo admiram os personagens complexos e as profundezas filosóficas de Hamlet, os cidadãos soviéticos foram privados da oportunidade de explorar essas ideias. O que isso nos diz sobre a relação entre arte e poder? Difícil de acreditar, mas os esquimós polares viveram isolados. Durante séculos, o povo Inuguet, também conhecido como esquimós polares, sobreviveu em paisagens árticas frias, completamente separado de outros grupos humanos. Esse isolamento extremo durou até 1818, quando exploradores europeus entraram em contato com eles. Vivendo em tal isolamento, os Inuguet não conheciam outros grupos de Inuits e suas tecnologias. Com o tempo, eles perderam habilidades valiosas, como a fabricação de barcos e flechas, essenciais para a caça e locomoção em condições severas. Devido a esse isolamento, suas práticas culturais se tornaram únicas, formando uma identidade própria. Imagine sobreviver em um dos climas mais severos do mundo, sem saber que seus vizinhos poderiam compartilhar conhecimentos ou ferramentas. Em resumo, a história dos Inuguet destaca como a geografia pode influenciar o modo de vida de uma comunidade, para melhor ou para pior. Que outros segredos a isolação pode esconder de nós? Prepare-se para se surpreender com a sua incrível circulação sanguínea. Você sabia que o corpo humano contém cerca de 5,5 litros de sangue? Esse líquido incrível circula por todo o seu corpo em menos de um minuto. O sangue desempenha um papel vital, levando oxigênio e nutrientes essenciais para suas células e tecidos. Imagine seu coração bombeando, empurrando esse líquido vermelho pelas artérias e veias, alcançando cada canto do seu corpo. Mas isso não é tudo. O sangue também coleta resíduos, como o dióxido de carbono, e os leva de volta aos pulmões e rins para serem eliminados. Esse processo contínuo garante que seu corpo funcione sem parar, mantendo você cheio de energia e saúde. Seu sistema circulatório é como uma autoestrada super eficiente, onde as células sanguíneas aceleram, fazendo paradas importantes para entregar recursos essenciais. Então, da próxima vez que você sentir seu coração acelerar, lembre-se de que seu sangue incrível está trabalhando duro para mantê-lo em movimento. Que incrível! Na vibrante cidade de Madrid, Léo Bassi, um artista inovador e comediante, fundou uma igreja única dedicada ao divertido patinho de borracha amarelo. Este lugar de culto é diferente das igrejas tradicionais, valoriza o humor e a alegria como suas principais virtudes. A igreja realiza eventos como casamentos e batizados, todos focados na ideia de risada e leveza. Como autoproclamado bispo do patinho de borracha, Bassi convida seus seguidores a seguir um único mandamento: manter o senso de humor. Essa abordagem inusitada à espiritualidade convida as pessoas a se afastarem da seriedade e a apreciarem o lado divertido da vida. A igreja atraiu a atenção tanto de moradores quanto de turistas, muitos dos quais estão curiosos sobre esse fenômeno encantador que combina fé e risadas. É um lembrete refrescante de que, às vezes, a alegria pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, como um pequeno patinho de borracha, flutuando feliz através das celebrações da vida. Que outras ideias criativas podem mudar nossa visão sobre comunidade e alegria? Eventos estranhos no deserto. Recentemente, alguns vizinhos de uma área remota do deserto relataram fenômenos estranhos que os deixaram perplexos. Segundo a polícia, as pessoas viram luzes misteriosas dançando no céu noturno, sombras se escondendo à distância e até ouviram gritos aterrorizantes ecoando na imensidão. Essa atividade incomum gerou curiosidade e preocupação na comunidade local.
Alguns moradores acreditam que esses eventos podem estar ligados ao folclore sobre espíritos ou visitantes de outros mundos. Outros acham que são apenas fenômenos naturais, brincando com a percepção. Apesar das diferentes explicações, o mistério permanece sem solução, e os moradores interessados se reúnem para observações noturnas, na esperança de descobrir a origem de todo esse barulho. O que você acha que pode estar por trás desses incidentes estranhos? Seria apenas imaginação fértil? Ou realmente está acontecendo algo incomum no deserto? Você sabia sobre a escolha ousada de David Choe? Em 2005, o artista de grafite David Choe teve uma decisão importante quando o Facebook lhe ofereceu $60 mil para criar murais em seu escritório. Em vez de aceitar o dinheiro, ele arriscou. Optou por ações dessa empresa em crescimento. Olhando para hoje, esse risco se mostrou incrivelmente bem-sucedido. As ações de Choe valorizaram muito e agora valem mais de $200 milhões. Essa história destaca não apenas a visão de Choe, mas também a imprevisibilidade dos investimentos, especialmente em startups como o Facebook, que se tornou uma das empresas mais influentes do mundo. A coragem e a visão de Choe nos lembram que, às vezes, o risco pode levar a recompensas surpreendentes. Você faria a mesma escolha? Você consegue imaginar a incrível órbita de Júpiter ao redor do Sol? Este gigante planetário se destaca em nosso sistema solar por seu tamanho colossal, o que resulta em um fenômeno interessante chamado baricentro. Diferente dos planetas menores, que giram ao redor do Sol sem muita influência, Júpiter é tão grande que faz o Sol oscilar um pouco, enquanto ambos giram em torno de um ponto ligeiramente acima da superfície solar. Esse baricentro é o centro de massa, onde a atração gravitacional entre Júpiter e o Sol se equilibra. Imagine, em vez de apenas o Sol girar, ambos os corpos celestes dançam uma dança cósmica, influenciados pela gravidade um do outro. Sendo o maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter é 11 vezes mais largo que a Terra e possui mais de 300 vezes sua massa. Esse tamanho imenso desempenha um papel crucial, não apenas em sua própria órbita, mas também na dinâmica de todo o sistema solar. A gravidade de Júpiter é importante para proteger a Terra de possíveis impactos de asteroides, atraindo muitas rochas espaciais para si. Não é incrível como esse gigante planetário muda nossa percepção do balé celeste? Quais outros mistérios nosso sistema solar esconde? Uluru, ou Ayers Rock, é um impressionante monólito de 348 metros na Austrália, que tem um profundo significado espiritual para o povo Anangu, os tradicionais guardiões dessa terra. Em 2019, a escalada em Uluru foi oficialmente proibida, um passo importante para respeitar a rica cultura e tradições dos Anangu. Embora os aventureiros não possam mais subir a rocha, ainda podem explorar sua base, onde várias trilhas permitem que os visitantes sintam de perto sua majestosa presença. Nessas trilhas, você encontrará placas informativas e passeios que contam histórias sobre a história deste lugar e os aborígenes ligados à terra. Essa decisão incentiva todos a valorizar e respeitar a cultura indígena, enquanto desfrutam da beleza natural de Uluru. O que você acha da decisão de proibir a escalada? Um fato interessante sobre a primeira foto no Instagram. A primeira imagem publicada nesta popular plataforma social foi uma foto fofa de um cachorro. Foi carregada pelo cofundador Kevin Systrom em julho de 2010. A foto capturou um filhote brincalhão passando tempo no escritório, refletindo perfeitamente a atmosfera descontraída e amigável pela qual o Instagram se tornou conhecido. A simples legenda, "Olá, mundo", deu as boas-vindas aos usuários e estabeleceu o tom para bilhões de fotos que logo preencheriam a plataforma. Naquela época, o Instagram estava apenas começando, e essa modesta imagem sugeria a criatividade e a conexão que definiriam o aplicativo. Imagine como o Instagram evoluiu desde então. De momentos pessoais a movimentos globais, esse pequeno aplicativo se tornou um jogador importante no mundo das redes sociais. Você consegue acreditar que tudo começou com uma foto de cachorro? Você não vai acreditar no que acontece no esporte escolar americano. Os eventos esportivos nas escolas dos Petamaya atraem uma multidão, reunindo milhares de espectadores nos estádios toda semana. Diferente de muitos outros países, onde o esporte escolar é visto como um simples hobby, as equipes escolares americanas geram grande interesse e até recebem cobertura da mídia. Esses jovens atletas, muitas vezes apenas adolescentes, se tornam celebridades locais, inspirando seus colegas e comunidades.
Desde os jogos de futebol nas sextas-feiras até os emocionantes torneios de basquete, a paixão está em toda parte. As escolas apoiam suas equipes, criando tradições, festas esportivas e gritos animados que transformam cada jogo em um evento coletivo. Muitas vezes, bolsas de estudo estão em jogo, tornando essas competições ainda mais significativas. É impressionante, mas muitos ex-atletas escolares alcançam grande sucesso no esporte profissional. Então, por que as escolas americanas apoiam tanto o esporte em comparação com outros países? Você sabia que o sangue de Luís XVI ainda vive? Após a chocante execução de Luís XVI e Maria Antonieta durante a Revolução Francesa, algo estranho aconteceu. Muitas pessoas mergulharam seus lenços no sangue dos monarcas executados, usando-os como sombrios souvenirs. Essa horrível tendência destacava as fortes emoções ligadas à queda da monarquia. Vamos para 2011. Cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Eles confirmaram que um lenço com manchas de sangue, datado de cerca de 1793, realmente continha sangue de Luís XVI. Usando métodos modernos, os pesquisadores analisaram as proteínas da amostra, confirmando sua importância histórica. Este fascinante artefato não apenas conta sobre os eventos dramáticos da Revolução, mas também mostra até onde as pessoas estavam dispostas a ir para eternizar aquela época. O lenço agora é um lembrete vívido das convulsões sociais e das complexas relações entre a sociedade e a monarquia. Ele levanta questões sobre como lembramos nossa história e quais símbolos escolhemos para honrar ou condenar. O que você acha desse modo único de preservar a história? É verdade que há uma piscina escondida na casa? Uma das maravilhas arquitetônicas mais enigmáticas é uma casa conhecida apenas por sua piscina subterrânea secreta. Essa construção incrível estimula a imaginação, pois ninguém sabe exatamente onde ela está. Imagine uma casa deslumbrante que se integra harmoniosamente à natureza ao redor, com detalhes luxuosos que sugerem riqueza. Mas a parte mais surpreendente está escondida sob a superfície, literalmente. Apesar das inúmeras buscas e de curiosos tentando descobrir sua localização, esse refúgio subterrâneo permanece em segredo. Existem muitas suposições sobre sua finalidade. Será um abrigo tranquilo, um esconderijo pessoal, ou talvez até um mecanismo de sobrevivência em um mundo caótico. Esse mistério atraente adiciona charme ao desconhecido, transformando a arquitetura em mais do que apenas edifícios, mas em histórias que eles guardam. O que você acha que levou a esconder um detalhe tão impressionante? É verdade que Demi Lovato e Selena Gomez foram amigas. Isso pode surpreender, mas essas duas estrelas pop já foram inseparáveis. No passado, Demi e Selena gravavam vídeos juntas no YouTube, compartilhando suas travessuras e energia juvenil com os fãs. Elas construíram uma amizade que parecia inquebrável, mostrando suas personalidades divertidas e talentos. Muitos fãs adoravam a conexão delas, vendo-as crescer de crianças a ícones da música. No entanto, como em muitas amizades, tudo mudou com o tempo. Dificuldades pessoais e caminhos diferentes na carreira levaram ao fim do relacionamento delas. Embora não sejam tão próximas como antes, Demi e Selena falaram abertamente sobre suas experiências, focando no crescimento pessoal. A trajetória delas nos lembra que amizades podem evoluir e mudar, especialmente no rápido mundo da fama. É impressionante ver como duas jovens conquistaram os corações de muitos, mesmo quando seus caminhos se separaram. O que realmente move os anéis únicos de Caráclo? É um pequeno corpo celeste, conhecido como o asteroide Centauro, que orbita o Sol entre os gigantes Saturno e Urano. Caráclo se destaca por não ser apenas mais um objeto rochoso no espaço. Ele possui um sistema de anéis incrível. Isso o torna o menor objeto conhecido em nosso sistema solar com anéis. Embora a maioria das pessoas associe anéis a planetas massivos, como Saturno, Caráclo desafia nossas ideias sobre o que pode ter características tão impressionantes. Cientistas acreditam que os anéis de Caráclo podem ser feitos de partículas de poeira e gelo que foram expelidas de sua superfície para o espaço. A descoberta de Caráclo e seus anéis traz novas perspectivas sobre a diversidade dos corpos celestes e os processos que os formam. Quem diria que pequenos asteroides poderiam ter tal poder cósmico? Os hotéis cápsula no Japão são lugares únicos para se hospedar, oferecendo um espaço compacto mais confortável para viajantes por apenas $35 a noite.
Imagine um hotel onde seu quarto é grande o suficiente apenas para uma cama aconchegante, com portas USB para carregar seus dispositivos. Os hotéis cápsula surgiram no Japão no final da década de 1970, oferecendo uma solução inovadora para viajantes experientes e moradores ocupados que precisam de um descanso rápido. Cada cápsula, geralmente disposta em 2 ou 3 andares, cria um espaço de dormir aconchegante, destacando a privacidade e a eficiência. O mais interessante é que nesses hotéis há uma regra estrita de silêncio. Os hóspedes são incentivados a respeitar a tranquilidade uns dos outros, tornando o local um refúgio silencioso da agitada vida urbana. Muitos hotéis cápsula também oferecem banheiros compartilhados, áreas de descanso e, às vezes, até restaurantes, tornando-os uma escolha inteligente para viajantes com orçamento limitado. Portanto, se você estiver em Tóquio ou apenas procurando uma boa noite de sono, ficar em um hotel cápsula proporcionará uma experiência única da cultura japonesa. Não é incrível? O que acontece quando vírus antigos despertam do gelo? Cientistas conseguiram ressuscitar um vírus que estava congelado no permafrost da Sibéria por incríveis 48.500 anos. Essa conquista impressionante faz dele o vírus mais antigo já recriado em laboratório. Embora esse vírus infecte apenas amebas e não represente perigo para os humanos, seu ressurgimento gerou discussões sérias sobre o que mais pode estar escondido sob o gelo derretendo. Devido às mudanças climáticas, nosso planeta está esquentando e as camadas de permafrost estão derretendo, o que pode levar ao surgimento de outros patógenos antigos que estiveram adormecidos por milênios. Imagine se esses vírus pudessem infectar animais ou até mesmo pessoas. O grupo de pesquisa trabalhou cuidadosamente para garantir a segurança, mas isso também levanta uma questão importante sobre biossegurança. Estudar esses vírus antigos pode fornecer informações valiosas sobre ecossistemas passados e a evolução das doenças. À medida que o gelo continua a derreter na Ártica e na Antártica, talvez estejamos apenas começando a descobrir um novo mundo de micróbios antigos. Estamos prontos para o que isso pode revelar. Você notou esse momento estranho com o Mr. Bean? O show original, Mr. Bean, começa com a frase latina marcante Ecce homoca est faba, que se traduz de forma encantadora como "Veja o homem que é um feijão". Esse fato interessante não só estabelece um tom brincalhão, mas também captura a essência do próprio Mr. Bean. O show, conhecido por seu estilo de comédia física e pelo quase mudo protagonista, mostra o talento de Rowan Atkinson em transmitir emoções e humor sem palavras. A frase estranha enriquece a introdução do show e convida os espectadores a um mundo mágico, onde as aventuras do homem são tão absurdas quanto a própria expressão. Os fãs da série podem perceber que esse momento acrescenta profundidade à compreensão da criatividade por trás do show. Então, da próxima vez que você assistir ao Mr. Bean, lembre-se, nessa melodia icônica há mais do que parece à primeira vista. Você sabia que comprar um bilhete de loteria é arriscado? Estatisticamente, você tem mais chances de se machucar indo ao mercado do que de ganhar o prêmio principal. Pode parecer estranho, mas se olharmos os números, as chances não estão a seu favor. Por exemplo, a probabilidade de ganhar em uma grande loteria, como a Powerball, é de apenas 1 em 292 milhões. Para comparação, é mais provável que você morra atingido por um raio, ou seja atacado por um tubarão, do que ganhe uma grande quantia. Apesar da tentação de riquezas inimagináveis, é importante entender que a loteria é um jogo de azar, onde a maioria dos jogadores acaba perdendo dinheiro. Então, embora sonhar com o que você poderia fazer com esses milhões seja divertido, pense que ir ao mercado pode ser mais arriscado do que ter uma chance de se tornar milionário em 1 bilhão. E se eu te contar sobre o antigo corante púrpura? Essa cor fascinante, profundamente ligada à realeza da antiga Roma, era criada através de um processo incomum de extração e fermentação de líquido de caramujos. Imagine o quanto era necessário reunir 12.000 caramujos para obter apenas 1 grama desse luxuoso corante. Devido à sua raridade e ao enorme trabalho envolvido, o púrpura se tornou sinônimo de poder e privilégios, frequentemente reservado para imperadores e a elite. Em uma época em que as cores podiam transmitir status, esse tom impressionante se tornou um símbolo dos Césares e seus mais próximos aliados, fortalecendo sua influência sobre o império. Como resultado, as pessoas começaram a associar o púrpura à riqueza, grandeza e autoridade, um legado que ainda influencia a moda e o design hoje.
Então, da próxima vez que você ver a cor púrpura, lembre-se de sua incrível jornada do mar ao trono. O que você acha que ela simboliza hoje? Incrível, mas é verdade. Houdini tinha um segredo. Um dos truques mais impressionantes do seu repertório era a tortura aquática chinesa. Nesse número ousado, Houdini se mergulhava em um tanque de água, com as mãos e os pés algemados, e em questão de segundos ele surgia ileso. Esse espetáculo fascinava o público, mas Houdini guardava seus segredos a 7 chaves. Em vez de patentear o truque, o que revelaria seus mecanismos, ele optou por uma apresentação única para uma pessoa. O direito autoral do truque permitiu que Houdini mantivesse os detalhes em segredo, o que aumentou seu status lendário. Essa escolha mostra não apenas sua genialidade como ilusionista, mas também sua compreensão da arte do show. Manter o público em suspense era tão importante quanto o próprio número. Quais truques, na sua opinião, poderiam rivalizar com essa fuga ousada? Você sabia que um jockey venceu após a morte? Esta incrível história envolve Frank Hayes, que entrou para a história no hipódromo de Belmont em 1923. Durante a corrida, Hayes teve um ataque cardíaco, mas, de alguma forma, continuou montando e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Seu cavalo, Sweet Kiss, lhe trouxe a vitória, mas quando a multidão começou a comemorar, logo perceberam que algo estava errado. Hayes faleceu durante a corrida, tornando esse momento triste, mas ao mesmo tempo notável na história das corridas. Sua vitória inesperada é frequentemente lembrada como uma alegria amarga, destacando a determinação tanto do cavalo quanto do cavaleiro. Este caso incomum nos lembra que o esporte às vezes apaga as fronteiras entre a vida e a morte, levantando questões sobre a natureza da competição e resiliência. Frank Hayes foi enterrado em 1930, mas seu legado vive, eternamente gravado, na história do hipódromo de Belmont. O que você acha de um desfecho tão estranho? Você vai se surpreender ao saber que os raios ocorrem com frequência. Em média, isso acontece mais de 100 vezes por segundo. A maioria dessas descargas elétricas ocorre sobre a Terra, especialmente em áreas onde há muitas tempestades, como perto do Equador. Embora os raios possam ser perigosos, eles desempenham um papel importante em nosso ecossistema. Primeiro, ajudam a manter o equilíbrio elétrico da Terra. Quando um raio atinge, ele cria compostos de nitrogênio que se misturam com a água da chuva, enriquecendo o solo e fornecendo os nutrientes necessários para as plantas. Esse processo natural sustenta a agricultura e aumenta a produção de alimentos em muitas regiões. Então, da próxima vez que você ouvir um trovão ou ver um clarão no céu, lembre-se de que o raio não é apenas um espetáculo, é um poderoso fator que contribui para a vida em nosso planeta. Você consegue imaginar como é errado pronunciar palavras estrangeiras simples. O hiperforenismo é um fenômeno curioso, onde as pessoas pronunciam incorretamente termos estrangeiros que, na verdade, são mais simples do que pensam. Por exemplo, muitos têm dificuldades com nomes como habanero ou Pequim, provavelmente se preocupando demais com a pronúncia e errando. Isso pode parecer estranho, mas acontece com frequência porque nos sentimos inseguros em idiomas desconhecidos, o que complica o que deveria ser simples. Pegue Kudagros. Pode parecer complicado, mas na verdade, confunde as pessoas mais do que deveria. Esse fenômeno destaca como nossos cérebros às vezes complicam a linguagem, criando uma mistura engraçada de humor e constrangimento. Embora possa ser embaraçoso pronunciar uma palavra errada, essa é uma experiência comum que nos une. Afinal, a linguagem é feita para comunicação e diversão. Então, por que não aceitar nossos pequenos erros? Você sabia que Michael Jackson amava esculturas de porcelana únicas? O rei do pop tinha uma paixão por colecionar grandes figuras de porcelana. Em sua impressionante coleção, havia uma escultura especial que o retratava ao lado de seu chimpanzé favorito, chamado Bubbles. Esta obra peculiar foi feita sob encomenda por uma talentosa fábrica em Valência, na Espanha, famosa por seu requinte. Jackson não era apenas um ícone musical, mas também tinha um gosto artístico que refletia seu espírito brincalhão e sua conexão com os animais. A escultura captura um momento terno entre Jackson e Bubbles, mostrando a proximidade entre eles. A peça não só revela o gosto artístico de Jackson, mas também destaca sua personalidade única. Fãs e colecionadores se interessam por muitos dos hobbies de Jackson, além da música, tornando-o uma figura fascinante, tanto na cultura pop quanto no mundo da arte.
Quantas outras celebridades podem se orgulhar de ter uma obra única que as retrata com um chimpanzé? E se eu te disser que o templo Kiyomizu-dera flutua no ar? Este incrível templo em Kyoto é uma joia do budismo japonês, fundado no ano 778 d.C. Sua varanda de madeira, que surpreendentemente se projeta da rocha, oferece vistas deslumbrantes da cidade e das flores de cerejeira na primavera. Construído sem um único prego, esta obra-prima arquitetônica demonstra a habilidade tradicional do Japão. Os visitantes vão ao templo não apenas pelas paisagens, mas também para experimentar a famosa fonte Otowa. Acredita-se que as águas dessa fonte trazem saúde, sucesso e longevidade, atraindo muitos que acreditam em seus poderes místicos. Ao caminhar pela varanda, você pode sentir a harmonia entre a natureza e o gênio humano, permitindo que você experimente tanto admiração quanto tranquilidade. A combinação de vistas impressionantes, importância histórica e profundidade espiritual faz do Kiyomizu-dera um lugar imperdível. Você já viu uma construção tão incomum? Você já se perguntou por que as moscas são tão saborosas? As moscas têm algumas das patas mais incríveis do mundo dos insetos, com receptores de sabor que são 10 milhões de vezes mais sensíveis do que a língua humana. Essas pequenas criaturas conseguem sentir o gosto do que pousam. Essa incrível sensibilidade as ajuda a encontrar comida de forma eficaz. Quando uma mosca toca uma superfície, ela rapidamente reconhece açúcares, sais e outras substâncias comestíveis, permitindo que decida se aquele lugar é bom para um lanche ou para depositar ovos. Mas não é só isso. Em suas patas, existem estruturas especiais, chamadas pulvínulos, que as ajudam a grudar em diferentes superfícies. Pode-se dizer que é uma cola natural. Embora as moscas possam ser consideradas irritantes, suas complexas habilidades sensoriais mostram o quão bem adaptadas elas estão para sobreviver em nosso ambiente. Então, da próxima vez que você ver uma mosca zumbindo por aí, lembre-se de quão incríveis são suas patas. E isso pode surpreender você, um ousado pedido de ajuda. Em 8 de abril de 1945, um prisioneiro do campo de concentração de Buchenwald tomou uma atitude ousada que mudaria seu destino. Com um transmissor de rádio feito à mão, ele enviou um pedido desesperado às forças aliadas, esperando ser salvo dos horrores que enfrentava. 3 minutos depois, essa mensagem foi recebida pelo exército dos Ewutara. Eles garantiram ao prisioneiro que a ajuda estava a caminho e pediram que ele se mantivesse firme. Essa comunicação importante se tornou uma faísca de esperança em tempos sombrios, incentivando os aliados a agir rapidamente. Apenas 3 dias depois, corajosos homens e mulheres do exército dos Ekasu Akaida chegaram e libertaram o campo, salvando muitas vidas. Este evento notável destaca não apenas a resiliência do espírito humano, mas também a importância da comunicação em momentos de crise. Quantas outras histórias de coragem permanecem não contadas? Você sabia que cotonetes podem levar a visitas ao hospital? Todos os dias, cerca de 36 crianças nos Ikuata vão para o pronto-socorro devido a acidentes com esses itens aparentemente inofensivos. Cotonetes que muitas vezes são usados para limpar ouvidos ou aplicar maquiagem podem ser muito perigosos se usados de forma inadequada ou sem a supervisão dos pais. Muitos acidentes acontecem quando as crianças tentam limpar os ouvidos sozinhas, o que pode causar lesões, como danos ao canal auditivo ou até problemas mais sérios. Além disso, crianças pequenas podem engolir acidentalmente esses objetos pequenos, o que pode causar asfixia ou outras complicações. Essa estatística impressionante destaca a importância de manter itens comuns, como cotonetes, fora do alcance e garantir que as crianças entendam como usá-los com segurança, se é que devem usá-los. Portanto, da próxima vez que você pegar um cotonete, pense nos riscos e sempre supervise as crianças pequenas. Uma esquilo realmente causou uma grande falta de energia em Montana. Em 2023, uma esquilo curiosa decidiu explorar uma subestação em Montana, resultando em uma inesperada falta de energia que afetou cerca de 15 mil pessoas. Esse pequeno animal, com seu espírito aventureiro, interferiu no funcionamento de equipamentos importantes, causando sérios problemas. Esquilos frequentemente se tornam infratores inocentes, pois sua curiosidade natural e amor por escalar podem levar a grandes interrupções no fornecimento de energia em todo o país.
Todo ano, essas criaturas peludas são responsáveis por milhares de quedas de energia, muitas vezes entrando em lugares onde não deveriam estar. Embora possam parecer fofos e inofensivos, suas travessuras podem causar grandes problemas para as empresas que tentam manter a luz acesa. Portanto, da próxima vez que você ver uma esquilo, lembre-se de sua capacidade de perturbar a vida moderna. Como podemos evitar esses sabotagens peludos em nossos sistemas de fornecimento de energia? Descubra a origem do apelido de Florence Nightingale. Durante a Guerra da Crimeia, Florence Nightingale se tornou um símbolo de esperança e dedicação para os soldados que precisavam de cuidados médicos. No início, os soldados a chamavam de Dama com o Martelo, porque ela corajosamente abria armários trancados para pegar os remédios necessários. No entanto, um jornalista atento achou esse apelido muito rude e inadequado e criou um novo. Ele a chamou de Dama com a Lamparina, o que refletia não apenas seu serviço inestimável, mas também sua natureza compassiva. Nightingale frequentemente caminhava pelo campo de batalha, à noite com uma lamparina, checando os soldados feridos, simbolizando seus medos e esperanças. Esse novo nome pegou e ajudou a eternizar seu legado, como pioneira da enfermagem e símbolo de cuidado. Não é inspirador como um simples apelido pode simbolizar uma profunda coragem?